que o anjo da guarda nos permite que os obsessores se aproximem de nós? Acho que foi bem na resposta que você acabou de falar aí Mas eu comento. Mas comenta aí então para nós. O processo de conexão dos obsessores conosco é fruto de um processo de sintonia, é a sintonia espiritual. Os mentores estão sempre cuidando para que a gente fique bem, para que essas influências não aconteçam, para que a gente tenha condição de bem executar as nossas tarefas na Terra. Mas é muito comum nós, pelo nosso próprio livre-arbítrio, fazermos um movimento na direção dos obsessores e, consequentemente, a gente acaba tendo uma dificuldade nesse processo de adaptação no mundo espiritual ou até mesmo na própria vida na Terra. Eu falo adaptação no mundo espiritual por conta de uma história que está contida no livro Painéis da Obsessão, chama o Caso Fernando. Não tenho certeza, mas acho que é o capítulo 24, mas não tenho certeza, mas é o Caso Fernando. Esse rapaz chamado Fernando foi uma pessoa que na encarnação passada teve graves problemas com escravidão, e foi senhor de engenho, teve muitos escravos, foi uma pessoa muito cruel, está reencarnado hoje, está num processo já de desencarnação, num sanatório tuberculoso, já nos últimos momentos para desencarnar, e os mentores estão ali trabalhando para que faça a desencarnação dele. Está tudo acontecendo como previsto. Ele era uma pessoa muito difícil e teve realmente uma vida muito, muito torta, mas os mentores estão ali para fazer o trabalho de desconexão. Quando eles estão para iniciar o processo de desencarnação da pessoa, do Fernando, as freirinhas que tomam conta desse sanatório estão lá orando para auxiliar a desencarnação da pessoa. Não sabe que tem os espíritos ali, elas estão só fazendo as preces dela. Então tem ali as freirinhas e os mentores cuidando da desencarnação dele. Nisso entra uma turba de entidades perturbadoras, horríveis, deformadas, violentas, extremamente agressivas, com uma energia péssima, horrorosa, que quando entra no ambiente, Fernando, que está moribundo, tem algumas percepções espirituais, mas ele está no processo já da desencarnação, está meio lá, meio cá, ele vê os espíritos, mas ele está tão mal que ele não tem condição de reagir, então ele começa a resmungar, a se mexer na cama, a ter uma reação física por conta da proximidade dos seus inimigos. As freirinhas estão orando, e os mentores começam a negociar. Não, esperem, a gente está aqui para... Não vai. Nós vamos levá-los. Não faça isso não. E começa um diálogo entre os obsessores e o mentor, negociando, entre aspas, a alma do moribundo. E o obsessor diz, não adianta vocês quererem. Ele já sintonizou conosco. É inútil tentarem cuidar dele. Ele é nosso. Nós é que vamos fazer o desencarne dele, vamos levá-lo conosco. E o mentor insiste, tentando, não dá certo. O espírito, em função dos débitos que ele tem com essas entidades que ele perseguia na outra encarnação, ele fica à mercê delas porque ele conecta com essas entidades e ele perde a sintonia com os mentores que estavam trabalhando a desencarnação dele. E aí eu não vou contar o resto do livro, vocês vão ter que ler, mas a desencarnação dele é feita de maneira bastante violenta pelos seus obsessores, que depois de promoverem a sua desencarnação, o levam consigo, atravessando a janela. E as freirinhas continuam fazendo as suas orações sem perceber nada do que aconteceu. Manuel Filomeno diz, mas a gente vai deixar? Não tem jeito. Ele já sintonizou com seus algozes, ele não vai nos ouvir, não vai registrar nossa presença. Nós vamos ter que esperar por um tempo para poder resgatá-lo. Então, porque nós fazemos a conexão. Eles fazem tudo o que podem e nós não os ouvimos e nos conectamos com quem não quer o nosso bem.